começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Tem costumes estranhos, Inglês escondido, tem fugido do óbvio, tem altos comentários. Está começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Meu filho. Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. Eu sou o Júlio Samico. E o tema do programa de hoje está entre os top 5 de pedidos dos nossos ouvintes, né? Vocês sabem o que é? Vocês imaginam qual seja um dos mais Qual pedidos? seria o tema, hein? Faça uma ideia. Eu acho que é como ver as baleias em Vou Vitória. mudar o dialeto. Dory, isso não é baleia. Isso deve ser dor de barriquês. Melhor tentar Não jubartês. tenta jubartez. Ai, parece prisão de Um vento. pouco mais alto? Para! Muito orca, não parece, orquês? Quase Realmente isso é bem pedido, né? Assim, ó. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a busca do primeiro emprego aqui no Canadá. Tcharam! Finalmente, eu posso ouvir fogos de artifício dos nossos ouvintes. Alegres, gritando e pulando na sua. Bom, mas antes da gente começar mesmo o programa, né, vamos fazer a nossa propaganda aqui, né? Qual que é o site do Terra Estrangeira, Carol? É o www.terraestrangeira.com.br. É isso aí. Então, para quem quer ouvir os outros episódios, é só acessar o site, que pode fazer o download, né, dos outros episódios e também ouvir no próprio site. A gente tem também uma página no Facebook. Qual que é, Dimitri? facebook.com/Terra Estrangeira. E lá a gente sempre coloca as atualizações. Então, se você quiser receber sempre, né, em primeira mão as atualizações do Terra Estrangeira, é só entrar na página do Facebook, dar um like, clicar lá em curtir. E aí, depois disso, você vai começar a receber todas as nossas atualizações. Tem também o Twitter, né? O Twitter em inglês. Bonito. Twitter. Também conhecido como Piador. Piador. Exatamente, o famoso piador. E o nosso Twitter é o @testrangeira. E aí o ouvinte também pode acessar o nosso feed, adicionar o nosso RSS no seu leitor de preferência e também receber as nossas atualizações pelo feed. O Terra Estrangeira é quinzenal, né? A cada 2 semanas tem lá um novo episódio, mas entre o lançamento dos episódios, a gente sempre tem uma novidadezinha lá pro ouvinte também. Sim, sim. E estamos preparando surpresas em breve. Olha aí. Surpresa. Dimitri, Tem o homem do coisa teaser. muito O homem da boa, promessa, vem né? Então, né? Se não for uma boa surpresa, nunca mais volta aí bem. Bom, e só lembrando, né, quem quiser colaborar com a gente com texto, experiências de viagem, experiências internacionais, quaisquer que sejam, manda aí pra gente, manda uma mensagem, fala, olha, né, vocês não querem publicar meu texto, né, a gente publica, viu? A gente... Sim. Se o texto for bom, né? Ah, sim, não, Também. E o contato é o estrangeiraterra@gmail.com. Então vamos lá, vamos para o programa em si. É claro que quem pensa em começar uma vida nova nesse país, pensa primeiro, né, em fazer dinheiro, talvez. Bom, não tem jeito, né? Você precisa como pagar as contas. em como pagar as contas, é isso aí. Então isso é importante para todo mundo, né? E para falar desse tema, a gente trouxe uma pessoa que é expert no assunto, que é a Carolina Dias. Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Posso te chamar de Carol? Pode, claro. Mais uma Carol aqui. Hoje a gente tem 2 Caróis. Caróis? Olha aí, olha aí. Caróis. Ouvinte, mande pelos comentários como é que se fala o... O plural de Carol. Plural de Carol. Uma Carol ou 2 Caróis. E a Carolina Dias, né, que é a Carol daqui de Vancouver, ela trabalha numa agência de apoio aos imigrantes, que é chamada de ISS. Qual que é a tradução para ISS? ISS. Não. Boa. Gênio, é um gênio. É uma abreviatura, né? Significa Immigrant Service Society of BC. Mas a gente tá tentando só promover a gente como ISS of BC, porque agora a gente tem serviços para canadenses também. E aí quando se fala imigrante, o pessoal já vai achar que é só imigrante. Então, Certo. a gente tenta falar só ISS of BC pra incluir todo mundo. O I vai acabar se tornando international, né? Uma coisa assim meio genérica. É verdade. Exatamente.
né? Exatamente. E, entre outras coisas, esse tipo de agência oferece esse serviço, né? Não é a busca do emprego, mas na verdade ensina a pescar, é mais ou menos isso, né, Carol? Exatamente. Muita gente vem com certas expectativas da gente, né? A gente vai te dar o emprego, a gente vai te dar a resposta, né? E aí, quando o cliente vem ao nosso escritório e a gente manda ele de volta para casa com um monte de pesquisa, primeiro pesquisa de mercado aqui, aí pesquisa do que você quer fazer, descobrir primeiro. Eles ficam, nossa, tô com mais perguntas do que respostas, né? Mas é que a gente não dá a resposta, é a pessoa que tem que achar respostas por si mesma. A gente dá os recursos, né? Certo. Mas isso é o jeito correto, né? Eu acho que assim mesmo tem que ser, né? Não é de mão beijada, né? Ninguém vai chegar aqui... Saibam, né? Saibam, não existe isso, né? De chegar e alguém oferecer, olha, temos esses empregos. Isso não existe, né? Ainda mais o mercado de hoje tá complicado, né? Claro, você vai chegar aqui e vai competir com os canadenses, né? Com os nativos e também com um monte de imigrante, né? Então... Exatamente. Isso. Bom, deixa eu só explicar, né? Carol Dias, eu vou te chamar de Carolina, só até pra não ficar essa confusão de qual Carol que é, né? Então a Carol é a Carol do Terra Estrangeira e eu vou te chamar de Carolina. Tá ótimo. Carolina, explica pra gente o que exatamente esse tipo de agência faz. Qual é a ajuda, né? O que vocês oferecem pro imigrante que chega? Agências como a ISS of BC tem várias. E é uma coisa assim que a gente não tá acostumada no Brasil, né? Eu, na verdade, não conheço nada que a gente pudesse traduzir, né, pro modo brasileiro. Mas eu vou falar um pouquinho mais da ISS. A ISS é uma non-profit, a gente trabalha sem fins lucrativos e basicamente a gente recebe fundos do governo para poder gerenciar esses programas para ajudar o imigrante, seja encontrar trabalho profissional ou encontrar um trabalho survival job, que a gente chama, seria mais, como é que a gente chamaria survival job? Um subemprego. Subemprego, mais ou menos. Então, tem programas para ajudar a pessoa a achar subemprego, se é isso que ela precisa, entendeu? Programas para ajudar você acabou de chegar no Canadá, você não sabe onde começar, você não sabe onde botar suas crianças na escola, você não sabe como usar o sistema público de saúde, você não... Perdidaço, né? Perdidaço. Então a gente tem esse programa que chama Settlement Program, que eu não sei também como é que fala em português. Nossa, eu não achei uma palavra Seria em português pra... assentamento, vamos dizer. Eu vou tentar Sim, bonito. Mas é um tradutor mesmo. Não, mas tá bonito. Assentamento é isso mesmo. Mas não sei se é isso, mas pode ser. Não deixa de ser. A ideia é essa mesmo, ajudar o imigrante a se assentar na cidade, descobrir onde estão as coisas, os serviços públicos daqui. E é isso. Então, a gente entrevista o cliente e vê quais são as necessidades primárias daquele cliente. Certo. E aí tenta resolver para depois estar passo a passo. E mesmo se a pessoa não falar inglês, vocês têm funcionários que falam outras línguas, né? Tem isso também, né? Tem. Bom, é que houve algumas mudanças no sistema de Employment Service no último ano. E antigamente a ISS realmente tinha, assim, um case manager, que vocês falaram em outro programa. E tinha um case manager para cada língua, quase, né? Certo. Mas houve uma mudança, o governo de BC mudou bastante o formato de como esses service providers... Pode falar em inglês mesmo, cara. Vou pedir desculpas aos ouvintes, eu sou brasileira, adoro a língua portuguesa, mas realmente, depois de 7 anos aqui, você vai perdendo alguma coisinha. Só falando inglês, não tem jeito. E em casa você só fala inglês, né? Na sua residência, infelizmente, que meu marido não quer aprender a falar português. Tudo bem. Mas não existe só a ISS, como eu disse. Tem outras employment centers que eu vou falar depois um pouco mais. E esse é one-stop shop. Enfim, é um lugar que você vai lá, você tá perdido, você não sabe você precisa de emprego, você precisa aplicar para pegar seu SIN number, você vai para esse lugar e eles vão meio que te guiar. E se você não falar a língua inglesa, eles vão tentar achar alguém para poder te ajudar. E o ISS também ajuda. É como um primeiro ponto de apoio, né, para o imigrante que está chegando e precisa entender como é que funciona o sistema canadense. Exatamente. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. A ISS, ela tinha esse serviço e agora o governo disse que não pode mais ter, é isso? Que agora tem que ser essa one-stop, você falou? Isso, é one-stop shop. É, one-stop shop. Então porque essa one-stop shop não é a ISS? Não, a gente não tá mais incluso, tá. Embora a gente preste outros serviços de assentamento, claro, entendeu? Claro.
Ou seja, se você tá perdidão mesmo, então não vá pra ISS. Mas se você já tem uma noção e aí você quer entrar no mercado de trabalho ou alguma coisa assim, você vai pra ISS, é isso? Pode ser. A gente recebe muitas referências desses, que agora chama Employment Centers. Então você vai pra esses Employment Centers. Entendi. E aí eles dizem, vão pra ISS. Ok, você tá procurando um emprego na sua área, eu acho que o Skills Connect da ISS vai te ajudar melhor. Enfim, são vários nomes e abreviaturas, mas é mais ou menos assim que tá funcionando hoje em dia. Mas como você está ouvindo Terra Estrangeira, você não vai chegar perdidaço aqui no Canadá, Não né? vai, Porque não você vai. já ouviu o nosso podcast, então... Já sabe que tem que falar inglês mesmo, então já começa a estudar, né? Se já não começou, tá demorando, hein? Tá perdendo tempo. Verdade, importantíssimo. Ô Carolina, Opa! tem como essa consulta à ISS ser feita quando o candidato ainda está no Brasil? Infelizmente, a maioria desses serviços, eu diria 99%, a não ser que eu não esteja aware of it yet, é só para quem já está imigrado. A gente recebe várias perguntas de pessoas que estão ainda nos seus países de origem, perguntando, a gente tem isso, já tem essa formação profissional, essa experiência, queremos mudar para o Canadá, eu sei que a gente vai poder oferecer muitas coisas boas ao Canadá, como é que a gente faz? Aí eu fico assim, coração apertado, né? Porque realmente eu não tenho como ajudar aquela pessoa, entendeu? Porque Immigrant Service Society, realmente, muita gente pensa que a gente ajuda com a imigração também, né? Que o nome é meio misleading there, né? Então, pra quem tá realmente procurando saber como é que é o mercado aqui de trabalho, como procurar um emprego, infelizmente, a pessoa que não tá imigrada ainda vai ter que procurar fazer a pesquisa por si mesma, entendeu? Que a gente não... Esse programa do governo é pra quem já tá imigrado. Mas eu acho que, assim, mesmo se você não chegou, ainda está em processo, é muito importante que a pessoa pesquise de lá, né? Né? E sem dúvida. Por si mesmo, né? E tem vários sites que você pode pesquisar como é que anda o mercado canadense, faixa salarial, isso tudo dá pra gente pesquisar. Lógico, quando você tá no país, você tem outras fontes, mas eu acho que a internet é uma ferramenta maravilhosa pra isso também, né? Dá pra fazer essa pesquisa antes, pra não chegar tão perdido aqui. O nosso grande irmão Google. Até pra não ter expectativas frustradas, né? Bom, mas então, sim, a pessoa imigrou, né? Chegou aqui. Qual que é a primeira providência que ela deve tomar para encontrar um trabalho? Posso falar um pouquinho antes de migrar? Claro! É porque, para ser bem honesta, eu acho que quanto mais você pesquisar, até de você decidir migrar para o Canadá, quando você mudar para o Canadá e você vier para cá, vai ser muito, muito mais fácil a sua caçada ao seu emprego, entendeu? E eu, como trabalho perto desses imigrantes que veio para cá sem saber, sem pesquisar muito, e outros que... Perdida, né? E outros que vêm para cá, assim, já sabe que curso que tem que pegar, já sabe todos os steps. Eles não precisam de muito. Então, 3 meses eles já conseguem. Então, acaba sendo muito mais rápido, né? Pra quem já fez toda a lição de casa antes, né? Acaba sendo muito mais fácil e as pessoas vêm com as expectativas certas, né? Então é muito importante que as pessoas, antes de migrar pra cá, saber se o seu emprego existe aqui no Canadá. Pra começar, né? A primeira coisa. Olha aí. Isso é um alerta muito importante para os nossos ouvintes, por favor. Tomem nota. Porque dependendo da profissão, às vezes não existe, sabe? Por exemplo, se eu for vamos supor, eu voltando pro Brasil, eu não sei se minha profissão existe no Brasil, sinceramente. Se eu for... Pra você ajudar estrangeiros que chegam ao Brasil. Eu acho que não existe. Então é a mesma coisa, entendeu? Então você tem que procurar saber se a sua profissão existe no Canadá e se existe... Por exemplo, se você tá vindo para Vancouver, se o mercado tá empregando e se tem a sua profissão, né? E tem websites disponíveis para você achar esse tipo de informação. Mas tem profissão mesmo que não existe aqui? Em termos de curiosidade, por exemplo, sabe dizer algumas, por exemplo? Bom, do Brasil eu ainda não sei te falar especificamente, mas eu sei que os imigrantes que vêm da Índia, eles vêm, quando eles fazem técnico e eletrônico, para eles já é considerado engenheiro. Então, para eles, lá é engenheiro. Com a formação que eles têm, né? Quando eles vêm para cá, não, você não é engenheiro. Peraí, deixa eu olhar direito. Você nem é nem técnico aqui, né? Nossa, entendeu? Então, assim, lógico que depende das suas credenciais também, se for uma profissão regulamentada. Então, esse tipo de coisa também, né? Assim, se você é reconhecido como engenheiro no seu país de origem, aqui provavelmente não, talvez nem técnico seja. Você tem que procurar saber como é que você vai fazer para poder conseguir aquele registro, né? Reconhecer suas credenciais, né? Aqui não é considerado dentista quem faz a limpeza, né? Tem um profissional... Tem um higienista, que no Brasil... Não sei se tem, né? Nem sei se... Porque, na verdade, lá você vai no dentista e o seu dentista faz a higienização. Você corta isso aí. De jeito nenhum. Vamos tirar onda. Depois você faz a higiene... Meu Deus, não vai sair. Você vai no dentista e o dentista que faz a higienização.
Droga, sai assim mesmo. Mas E isso, aqui um não, exemplo. né? Aqui você vai num profissional que vai fazer só isso, né? Então... Isso. A pessoa estuda só pra fazer isso, higienização. Saiu. Então, assim, né? Como a gente já sabe fazer a lição de casa antes, pesquisa, né? Mas e depois que a pessoa chegou aqui? Então, depois que a pessoa chegou aqui, realmente a pessoa vai precisar do C-Number, que eu não sei se vocês já ouviram nos outros programas, eu vi vocês já comentando sobre o Insurance. É o Social Insurance Number, né? Você não vai conseguir trabalhar se você não tiver esse número. Esse número aqui é a sua vida. É o número, a gente já falou disso antes, né? Mas é sempre bom lembrar, principalmente agora que a gente tá falando de emprego, é o número do seu seguro social. Então você vai precisar dele tanto para encontrar um emprego, quanto para tirar o seu seguro saúde, Abrir né? conta no banco. Abrir conta em banco. Então não tem jeito. A primeira coisa que você tem que fazer é ir num daqueles Service Canada. Service Canada. Né? Você pode ir ao Service Canada ou, como eu disse, você pode ir pro Employment Center. Que vai te ajudar e vai te encaminhar. Exato, porque o Service Canada, eles só vão ajudar você a tirar o C-Number. Pronto. E, assim, é bem um órgão governamental, sabe? Não, é bem pessoal, entendeu? Então, assim, se você tiver várias perguntas, eles vão te olhar, assim, é governo, né? Acho que... feio. Não é eles vão assim fazer aquela também, cara de não. ué. Funcionário público, olha aí, o estigma. Não, eu entendo o que a Carolina quer dizer. Na verdade, eles vão te atender bem. A gente foi bem atendido. Mas é só aquilo. É aquilo que você tá procurando, é aquilo que você vai ter. Não vai ter nada além, né? Não, se você fizer uma pergunta a mais, assim, mas... eu não sei como é que eu faço pra tirar o meu card pro healthcare. Care card. Aí vai depender do funcionário, né? E aí... Boa vontade. Da boa vontade. Então, assim, eu aconselharia as pessoas que estão vindo pra BC, né? Que é um programa provincial, né? Encontrar o Employment Centers. E tem um website que é o Work BC. Que vai estar no post. Work BC. É um ótimo website, não só pra encontrar qual é a agência mais próxima pra você conseguir seu C-Number, o seu Care Card, esse tipo de coisa. Mas também tem várias informações sobre mercado de trabalho, profissões, occupations. Voltando à parte de trabalho, se você quer saber como é que chama o seu trabalho aqui no Canadá, às vezes você precisa saber como é que é chamado o seu job title. Às vezes não é só um job title que você tem vários. Se você souber só você deve estar eliminando várias outras oportunidades que você poderia ter, né? Então, nesse site do Work BC, eles têm essa... É bem parecido. O NOC, né? É o NOC, né? Na verdade, é o número, né? É o número da sua profissão. Vários job titles que são referentes àquela lista de duties, né? De deveres, né? Exatamente. Se vocês já quiserem até explorar esse website, eu super aconselho. Porque tem muita informação boa. É ótimo. Eu lembro de ter procurado quando a gente chegou, porque é aquela coisa, né? A sua profissão, às vezes você conhece de um jeito, mas aí tem outros títulos ali que significam a mesma coisa, mas é só uma nomeação diferente. Mas quando você tá procurando emprego, se você só souber um jeito que é a sua profissão chamada, você tá eliminando outras oportunidades. Isso mesmo. Muito boa dica. Mais uma nota. E aí você coloca lá onde você mora, a sua localização, e aí o website vai te mostrar qual que é a agência mais próxima. Certo. E falando em procurar profissões, né? Você sabe quais as profissões que tem mais demanda aqui no Canadá no momento? Bom, eu até trouxe uma listinha aqui. É engraçado porque, assim, né? A economia aqui, principalmente aqui em Vancouver, não está ruim, mas não está boa. Entendeu? Tá bem estagnado, assim, né? Mas tem muito emprego sobrando. Só que não acha pessoa qualificada, entendeu? Tá tendo emprego sobrando em áreas como IT. Aqui. Sobrando, olha só, gente. Olha quanta TI gente. pro brasileiro, né? Quanta gente de TI que pergunta. Não se preocupa. É porque o brasileiro ouvinte, né, Dimitri? Ouvinte, meu querido. Meu querido. Tem que saber que TI é IT, por favor. Pô, se a pessoa de TI não souber que IT é Se TI... mata, né? Fica por lá, né? Melhor. Não, até porque o pessoal de TI normalmente tem um conhecimento em inglês. Sim. Pressupõe que eles vão entender. Com certeza. Eu tava até falando com um hiring manager aqui em Vancouver. Ele trabalha para uma empresa que faz applications para smartphones, né? E ele tá empregando o tempo todo. Ele tem os job openings, né? E aí ele manda pra gente, lá pra nossa agência, e a gente tenta achar um cliente que tem o mesmo, né? Perfil. A qualificação pra qualificação. E a gente não consegue achar.
E o que tá acontecendo em Vancouver, que ele disse, né? E é por isso que é interessante você ter contato com esse pessoal de HR aqui, que é Recursos Humanos, porque eles realmente sabem o que tá acontecendo no mercado. É uma empresa praticamente roubando o funcionário da outra. Gente, então quem sabe fazer aplicação pra smartphone, gente, olha só. Lá, meu querido, olha a oportunidade. Chega cobrando caro. Profissão tendência. Então assim, é uma das áreas que tá tendo demanda no momento e realmente tá tendo, eles falam shortage, né? Assim, tem poucas pessoas no mercado. E aí é bom que aí muda, né, o lance da oferta e demanda, né? Então tá faltando profissional, quer dizer, o profissional tem mais poder de barganha, né? Isso. Profissionais na área de minério aqui também, tá faltando engenheiros na área de minério. Embora muitas das posições não é pra Vancouver, é pra morar longe. Mas é em BC. É em BC, pra morar no norte de BC, né? Onde ficam as minas? As minas, do minério, acho que sim. Não, mas tem um outro nome. Ela ficou com medo de ser as minas do Mamonas. Não. Mina. E tá tendo muita oferta de emprego lá, assim, pra pessoal que é da construção também. É uma pena que a gente não tem muita brasileiro que trabalha com trade, né, que é técnico, né, o povo que sai do Senai, que às vezes é metalúrgico. O povo ganha muito bem, né, trabalhando nesse tipo de... Sim, é verdade, as pessoas não têm ideia, né, do quanto se ganha bem trabalhando nos aqueles chamam de os metalúrgicos no Brasil normalmente não sabem inglês, né? E normalmente não ganham bem, né? É uma profissão meio que a pessoa vai ficando sendo metalúrgico. Por exemplo, eletricista, essas coisas no Brasil não é valorizado. E as pessoas também não têm essa qualificação, não tem cursos específicos. Aqui realmente a pessoa, não, eu quero ser eletricista e eu vou ser eletricista pro resto da vida, mas eu vou ser o melhor eletricista, entendeu? E aí ela se qualifica pra isso. No Brasil é meio gambiarra, né? Você aprende na gambiarra, vai lá, dá um choque. Não, tá bem. É muito assim, lá no Brasil é. Eu acho que é também. Acho que é. Você aprende assim, na raça, lógico que tem escola técnica, sim. tem e tal, mas eu não imagino que seja um sonho de muita gente. Olha, eu vou ser eletricista. Não, aqui é normal, entendeu? Isso. E assim, é uma pena, porque tem tanta oferta de trabalho nessa área. Por exemplo, ser soldador de pipelines, de canos, né? Canos de petróleo. As tubulações. Como é que chama? Tá vendo como eu tô esquecendo português também, gente? Tá difícil. Como é que a Petrobras passa, né, nas cidades, né? Dutos de petróleo, isso. né? Ainda não é isso. Demorou. Muita coisa parecida. Ô Carolina, Diga. e qual é o valor médio? Já que a gente tá falando aqui de remuneração e eletricista ser ou não ser, eis a questão. Qual é o valor médio de uma remuneração, mais ou menos, desse tipo de profissão, dessas que estão em ascensão? Então, por exemplo, como eu tava falando de IT, né? Do IT depende muito, assim, de quanto de experiência que a pessoa tem, né? Assim, a formação, mas pode variar entre... Eu dei uma pesquisada 3 horas atrás, num desses websites que a gente vai passar pra vocês, mas varia entre $20 a $70 por hora. $20 a 70? Poxa. Olha, você multiplica por 40. 20 40 dólares. Horas, são 40 horas semanais. $20 vai dar 40 mil por ano, mais ou menos. Exatamente, você multiplica por 2, pra você ter uma noção. Então, multiplica por 2 mil, né? Ah, tá. Aqui, por 2 mil. Achei. Então, o soft programmer, foi o que eu coloquei lá, o programador. Fiquei sabendo que programador não gosta de ser chamado de programador. Não? Desenvolvedor. Tá. O garoto de programa. Vulgo desenvolvedor. Ele pode ganhar de 18 a 42 por hora. Olha aí. Mas isso é o desenvolvedor. Quer dizer, se o cara começar a passar para management e não ter cargos mais, assim, de gerência, obviamente que vai aumentar, né? Sim. Como eu disse, o setor de minério tá muito em alta. O mine engineer, quando ele é novo no setor, pode começar de $12 a hora, mas pode ir até $97 a hora. Então eu acho que vai depender. Da qualificação, da Dá pra experiência. $180 mil por ano. É dinheiro. E aqui, só pro ouvinte ter uma ideia, né? Aqui não se fala assim em ganho mensal, né? Ou você fala o ganho por hora, Ou ou por você ano. fala por Ou por ano. ano. Né? Aqui, só pra você já ir se acostumando com isso. Só de referência, quanto que é o salário mínimo mesmo aqui? Em BC, Tá 10,25, 10,25. Depende, cada província tem o seu salário mínimo, mas varia mais ou menos. Nessa média, mais ou menos. BC finalmente meio que nivelou com as outras províncias. Porque a gente Tava demais. Tava abaixo. Tava demais. Não, tava de menos, né? Tava de menos. Boa. Quais cursos que podem proporcionar carreiras mais promissoras? Então, o que você aconselharia para quem ainda tá no Brasil começar a estudar? Assim, para quem tá no Brasil, pensa em vir para cá e não escolheu ainda a profissão, né? Um estudante, assim, você tem algum conselho? Não sabe o que vai ser quando crescer.
molecada aí, ó, a dica. Bom, é aquela coisa, né? Se a pessoa tiver os meios de, em vez de fazer no Brasil, fazer aqui os cursos, é bem melhor. Porque a imigração facilita pra pessoa imigrar quando ela é estudante por muito tempo aqui. Porque você já tem a qualificação daqui, né? Então, assim, pra começar, eu acho que se a pessoa já tá com seus 18 anos, eu não quero ficar aqui no Brasil, e se a pessoa tem os meios de vir estudar fora, então venha, entendeu? Porque senão você vai ter que passar pelo mesmo processo de qualificar suas credenciais para poder trabalhar na área aqui. Ok, a pessoa decide vir para cá e quer fazer um curso que vai lhe dar uma carreira promissora. Primeiro, aqui eles realmente aconselham você fazer alguma coisa que você realmente goste, entendeu? Sim, isso é importantíssimo. Não é... pelo menos aqui em BC, aqui é bem diferente de Ontário, assim, a filosofia. Então, assim, eles aconselham muito. Não, acho que você goste realmente. Então, assim, não é muito about the money, entendeu? A filosofia aqui já é diferente. Assim, eu acho, bastante. E, na verdade, se você faz o que você gosta, a probabilidade de você ter mais sucesso é bem maior. Exatamente. Né? A filosofia é essa justamente por isso. Não é sobre o dinheiro, mas normalmente a pessoa que faz o que gosta, ela tem dinheiro. Sim, porque ela vai fazer melhor, né? Exatamente. Vai fazer com gosto, né? Porque se eu te falar quais cursos vou te dar uma carreira promissora? TI, né? Médico, engenheiro e advogado. Entendeu? Só no Brasil, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Viu? Mas aqui eu acho que aqui não é Não, engenheiro de tecnologia nesse caso também se aplica, né? E assim, outras profissões não precisa ser assim, engenheiro, vamos supor, ser assistente de dentista ou ser enfermeira aqui, gente, enfermeira aqui ganha muito dinheiro. Mas se você não gostar, não vai adiantar nada. O próprio higienista do dente, né, ele ganha bem, a hora é boa. Exatamente, né? Então assim... com certeza é o quê? Uns $30 a hora, eu diria. No mínimo. Por aí. Mas é aquilo, você tem que vir fazer e gostar. E aqui, geralmente, nós brasileiros, quando a gente vem pra cá, a gente pensa num certo status, né? E aí, quando você vem pra cá, você é higienista? Sim, exato. Essa palavra ainda higienizador. Você vai falar pros seus pais, mãe, eu sou higienizadora. Todo mundo vai falar o quê, né? Então, a gente tem esse certo... Por que não dentista, né? Por que higienista? Exatamente. Né? Isso é uma coisa tão brasileira, O brasileiro né? precisa descer das tamancas, né? Vamos falar a verdade. Isso é uma coisa muito brasileira, humilde, assim, né? De achar, o que é? Mas não é tão valorizado. Gente, não é assim. Não acho que todas as profissões têm seu valor. Valorizado em termos de status, né? Essa é a questão. Mas é porque acho que lá também valoriza o dinheiro, é que dá o status também. Tem um pouco isso. Porque a diferença aqui não é tão grande, entendeu? É verdade. Então, quando você pega um médico lá e um enfermeiro, o médico ganha 10 vezes mais que o enfermeiro. Aqui não. Aqui, vamos dizer, ele ganha 2 vezes mais. É muito mais, mas não é 10 vezes mais, entendeu? Sim. Então, o médico pode ter um BMW, o enfermeiro também, entendeu? É nesse sentido. Não tô dizendo que no Brasil você tenha vergonha de falar que você é, sei lá, encanador, mas aqui não existe isso, gente. Se você é encanador, você é encanador. Isso é ótimo e você faz muito bem aquilo. Nossa, e tem mesmo. E você ganha muito bem, entendeu? E é engraçado, né? É uma mentalidade diferente. Só depois que você vem pra cá, você começa a entender. Né? Com certeza. Outra cultura. Ô, Carolina, há alguma agência de emprego ou banco de currículos pra facilitar essa busca pelo primeiro emprego? Ou pelo segundo? Aqui tem muitas agências de recrutamento, muitas. Não é o meio mais fácil de conseguir emprego, porque essas agências estão trabalhando para as empresas, né? Então, eles são bem seletivos, né? Porque eles estão ganhando das empresas, não da pessoa que está aplicando para o trabalho. Mas a gente aconselha ter um relationship com 1 ou 2 agências de recrutamento e manter os seus dados atualizados lá, entendeu? De tempos em tempos, porque é mais complicado, é muito difícil eles chamarem você para uma entrevista, porque eles são muito mais seletivos, porém, se houver alguma oportunidade, eles vão te ligar, entendeu? Na ISS a gente tem eventos que a gente traz HR managers de diferentes indústrias para poder explicar como é que é o processo de contratação, o que eles olham quando eles estão selecionando resumês, quando eles estão chamando para entrevista, o que os imigrantes pecam e coisas desse tipo. Quais os critérios, né? Quais são os critérios? Foi palavras do recrutador, né? Ele é dono de uma dessas recrutadoras aqui em Vancouver. Ele falou, olha, realmente a gente não liga pra vocês. Eu sei que a gente tem essa fama de que a gente não liga pra ninguém, que a gente não... Dificilmente um job seeker consegue emprego através da gente. Mas ele falou, é bom ter uma relação com 1 ou 2 dessas agências, porque você não sabe, de repente você consegue um emprego por elas ou não,
Então, porque tem muitas agências, você tem 10, 20, e é difícil você manter atualizado o banco de dados deles o tempo todo. Então, mantenha atualizado 1 ou 2, no máximo 3 agências. E essas são gratuitas, né? Você só entra no site, deixa suas informações lá, o seu currículo. Isso. Vamos dizer, a empresa A, ela quer uma posição X, sei lá, engenheiro. Aí, o cara lá dessa agência, me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? O cara lá da agência, ele vai olhar lá no banco de dados deles, os engenheiros, e ver qual, vamos dizer, 2 ou 3 que se qualificam mais e manda eles pra ser entrevistados por aquela empresa. Eles, na verdade, costumam fazer a primeira entrevista por telefone. Agora, como é que eles ganham dinheiro? Tu sabe? É das empresas. Ah, tá. Porque, assim, tem muita empresa que não quer. É um trabalho bem lento você contratar uma pessoa de qualidade, entendeu? E essas agências, elas são especializadas. Então, por exemplo, se você tá aplicando pra ser engenheiro e tem 1 ou 2 agências que só são conectadas com empresas de engenharia ou mining engineering. É melhor você deixar lá. Então é bom você ter esse contato, entendeu? Mesmo sendo mais difícil você conseguir emprego por elas, você nunca sabe. Pode surgir uma oportunidade boa, né? Pode surgir, exatamente. Bom, então além dessas agências, existem também vários sites, né? Onde você simplesmente pode entrar e cadastrar o seu currículo. Alguns deles que eu me lembro, assim, são workopolis.com, né? Esse acho que muita gente usa. Monster.ca. Vai estar tudo lá no post. Tem o Job Bank. O Job Bank, esse é do governo mesmo. E também tem o Craigslist, tem gente que procura emprego pelo Craigslist. Você consegue muita coisa informal pelo Craigslist. Então, por exemplo, se você é tradutor, né, por exemplo, tem muita oferta lá de tradução, entendeu? Tem o famoso bico. Não é bico, às vezes as pessoas trabalham por... Freelancer, né? Freelancer, né? Por, como que chama? Por projeto, né? Tem bico também lá, mas tem projeto também, né? Eu não subestimaria o Craigslist, porque eu já consegui emprego pelo Craigslist, mas você tem que ser mais cuidadoso, porque tem muita gente tentando... Tem muito scam. A multiplicação das empresas de marketing multinível e a onda do momento, a Telex Free. O professor não veio aqui para fazer nem propaganda e nem falar mal da empresa. Ele veio para explicar para você de casa como funciona esses sistemas. São pirâmides? São sustentáveis? No Craigslist você tem que estar atento, assim, se a pessoa não colocou nenhum tipo de contato, ou se o contato é só o próprio contato do Craigslist. Não sabe pra onde vai aquele e-mail, né? Não tem nome da empresa, não tem absolutamente nada. Esse tipo de coisa você tem que estar atento. Mas você consegue oportunidades, viu? Porque como eles sabem que, as empresas sabem que tem muita gente que vai olhar no Craigslist, eles ainda, vamos tentar, entendeu? Ainda colocam lá também, né? É só ter um pé atrás, ver com cuidado. E essas coisas, uma vez que vocês estão aqui, você tá imigrado e tudo, e aí você vem fazer os workshops que a gente tem, né, de resumo. A gente explica tudo isso, entendeu? É uma coisa que a gente tenta ensinar pros imigrantes como procurar um trabalho por aqui. Carolina, survival jobs, né, que seriam os subempregos. Então você disse que tem gente que chega e quer pegar mesmo um subemprego antes de tentar alguma coisa na própria carreira, né? Isso. E você acha que isso vale a pena? Assim, vale a pena você sair num shopping, assim, e ver aquelas plaquinhas, né, de precisa-se de ajuda? Você acha que essa é a melhor forma? Existe um jeito mais fácil ou melhor de se conseguir isso? É uma escolha, assim, depende muito da sua situação, sabe? Se você vem pra cá, você tem um certo... Uma poupança. Isso que eu tava... Se a sua poupança é grande... É gordo. Se você tiver uma poupança boa e conseguir se manter por um certo tempo, provavelmente seria melhor você focar na sua carreira. Mas isso realmente depende da sua situação financeira, entendeu? Depende de cada caso, não depende de cada caso. Eu acho que Survival Job é uma ótima experiência pra você obter Canadian Experience, né? Que a gente sempre fala, experiência canadense. Até pra você melhorar seu inglês. Eu melhorei meu inglês só depois que eu comecei realmente a trabalhar com o público. Aí solta a língua de vez, né? Então eu aconselharia nesse sentido. Mas se a pessoa realmente, não, eu tenho dinheiro pra ficar 6 até 1 ano sem precisar trabalhar, só focar na minha carreira, ok, ótimo, melhor ainda, né? Óbvio que você também não quer ficar só 1 ano, vamos supor que você fique 1 ano realmente sem achar emprego. Você tem que estar fazendo alguma coisa nesse meio tempo, porque os empregadores vão perguntar, e como é que você tá obtendo sua Canadian Experience no meio tempo, né? Então, assim, volunteer work, né? Isso é importante, né? O trabalho voluntário conta aqui como Canadian Experience. Conta a experiência canadense. E essa questão da experiência canadense é muito valorizada por eles, né? Você precisa... Mas dá pra entender o porquê, né, gente? É aquela coisa, a gente imaginar um estrangeiro chegando no Brasil, nunca trabalhou lá, né? E não fala direito português. É verdade. É só você inverter a situação. Né? Não vai achar que, como eles são injustos. Não é assim, né?
A mesma coisa com a língua, né? Então... O estrangeiro que chega lá e não fala português, aí vai querer ser médico, vai querer ser juiz, vai ser difícil. Pois é. Esse lance de Canadian Experience, assim, muita gente pensa que o Canadian Experience é só com relação à sua habilidade. Assim, você trabalhou como administrativo financeiro lá no Brasil, trabalhar aqui também, qual é a diferença? Não tem muita diferença, é a mesma coisa. Mas aí, no caso, o que eles querem saber do Canadian Experience? É muito falado aqui, os soft skills, né? Como é que você lida com o povo? Como é que você trabalha no ambiente canadense, entendeu? Então, assim, essas coisas que eles ficam, assim, quando você não tem Canadian Experience nenhum, eles querem saber se você tem soft skills, se você sabe trabalhar no ambiente de trabalho canadense. Como é que você desenrola, né? O social, o traquejo. O tapinha nas costas, né? 2 beijinhos, esse tipo de coisa, né? Exatamente, pra não dar essas gafes, né? Os costumes. Não, os 2 beijinhos e o tapinha nas costas, não ter isso, né? Não tem aqui. Não tem aqui, né? Senão a pessoa vai chegar aqui e já vai... Então, e essas coisinhas, assim, a gente talvez ache que não... não, isso daí não é nada. O que eles querem olhar é só meus skills, se eu consigo fazer o trabalho. Não, na verdade, essas coisinhas podem decidir se você vai ficar com o trabalho ou não, entendeu? E isso eles veem na hora da entrevista... Se você fala muito perto... Apesar que brasileiro, a gente não gosta de ficar falando muito próximo do outro, né? Isso. A gente já deixa uma... A gente sabe deixar... mais... Ainda bem que a gente já sabe isso, então já é um ponto pra gente. Porque tem certas culturas que eles gostam de falar muito próximos, né? Então a gente dá um passo pra trás e a pessoa tá vindo. Você fica afastando e o cara chegando. Fica tomando banho de baba. É meio enervante. E aí, quando a gente fala de Canadian Experience, é envolvendo isso tudo, entendeu? Que a gente achava não tão importante no Brasil, mas quando a gente chega num país e numa cidade como Vancouver, que é tão diversificada, que tem gente de outras culturas, então eles gostam meio que você padronize esses... Tem que ser um pouco mais padronizado mesmo, senão imagina a bagunça que não seria isso aqui, né? É o choque, né? E eles dizem também isso, né? É o que a Carolina estava comentando. Você não precisa nem ser tão experiente, porque você aprende, você pode aprender, mas isso daí, esses soft skills, não tem como você aprender, você já é assim. Você pode se adaptar em algumas coisas, mas se você tem um problema sério de relacionamento, você não vai conseguir se adaptar, né? Isso. Se você tem um problema sério, resolva primeiro. Sério. Exatamente. A questão é assim, a experiência você aprende, né? Isso eles dizem, não é isso, Carolina? Exatamente. Eles querem achar a pessoa que tem o fit, né? Então, assim, se você tá procurando emprego, que você vai trabalhar com clientes corporativos, né? Geralmente, quando você vai trabalhar com clientes corporativos, você vai para um happy hour e tal, você vai fazer aquela... E se eles veem que você não gosta de se comunicar, ou você não gosta de socializar, eles já vão olhar, essa pessoa não tem o fit. Tá difícil, Mas né? É não engraçado encaixa, isso, né? Não se encaixa. Não é só habilidade profissional, é o que você falou mesmo, né? É muita coisa que conta ali, né? É muita, e que faz parte da sua personalidade, eles olham muito isso. E é coisa que eu, pelo menos, não pensava dessa forma quando eu tava no Brasil. Então é legal que vocês já saibam como os empregadores olham quando vocês estão procurando emprego aqui. Bom, mas voltando então a agências como a ISS, que a gente também tem outras, a Mosaic, Success e mais algumas aqui, né? Qual que é o papel da agência e como é que funciona a abertura de um case? Então você chega nessa agência e eles vão abrir o seu case, né? Eles vão trabalhar ali o teu caso para tentar te encaixar em algum emprego, né? Explica pra gente como é que funciona isso. Bom, na agência que eu trabalho, a ISS, nós temos 5 programas diferentes. Cada programa trabalha diferente, entendeu? Então, Skills Connect, por exemplo, que é o programa que eu trabalho, que é para ajudar imigrantes a conseguir trabalhos profissionais. A gente abre o seu caso, contanto que você meet all the requirements. Algum tradutor? Meet all the requirements. Preencha todos os requisitos. Tá bom. E aí, quando a gente abre o seu arquivo, a gente diz, when you open your file. Nesse caso, você não é um case, você é um arquivo. Tá. Isso é pior. Começa como um arquivo. Aí são 12 meses que a gente trabalha contigo. Então você tem 12 meses para conseguir emprego. Essa que é o mandate do nosso programa. Mas a Success, a Mosaic, eles têm outros programas, entendeu? Mas o programa que você tava falando de case é o Case Management, que muitas dessas agências perderam. Na verdade, o que aconteceu? O governo de BC mudou o formato e aí essas agências que queriam manter esses programas de Case Management tiveram que entrar na licitação e tal. Mas agora tem os Employment Centers e quando você vai lá, você vai ter o teu Case Manager e eles vão te dar um case. Você vai ser um case lá, entendeu? Certo. Você é o case. Eu não posso falar muito deles porque como eu não trabalho com esses Employment
Employment Centers, eu não estou muito familiarizada de como funciona realmente. Eu sei o básico, né? Que basicamente, assim, se você tá procurando um emprego, eu preciso de emprego, como eu te disse. Ou quando você acabou de chegar no Canadá, eu preciso de emprego, ou eu preciso aplicar pro C-Number, tipo de coisa, você vai nesse Employment Center, eles vão abrir o teu arquivo, você vai ter um Case Manager, e eles vão trabalhar contigo, entendeu? E dependendo se eles acharem, ok, você tá procurando um trabalho mais profissional, aí eles vão fazer a referência, entendeu? Eles vão te indicar. Eles vão indicar. Então, assim, o Case Manager, ele tem muito conhecimento de outros programas que estão disponíveis na cidade, ou na região que a gente mora, para saber qual o programa que melhor vai ajudar aquele cliente. No meu caso, assim, o que eu me lembro, né? Na verdade, quando eu cheguei e fui conversar com essa pessoa que depois virou minha Case Manager, como eu não queria ficar na minha área, né? Na mesma área que eu trabalhava no Brasil, então o que aconteceu? Ela me indicou um desses cursos, né? Não para ensinar a procurar emprego, mas um curso que eles chamam de Career Exploration, something, alguma coisa como, né, explorar uma nova carreira, é uma redescoberta, né? Isso. Pra você descobrir com a sua personalidade, com o que você já sabe, o que mais você poderia fazer aqui. E foi muito interessante fazer esse curso, porque eu vi ali que você não precisa ficar só naquilo que você fazia no Brasil. Se você tá chegando num país novo, você tem, é um recomeço, né? Então, se você, por acaso, quiser mudar de carreira, tem essa possibilidade também, você pode escolher. Esse curso eu gostei bastante. E é o que acontece, muitas pessoas que vêm pro programa Skills Connect, que não sabem pra onde querem ir ainda, estão perdidos, a gente recomenda eles de novo pro Case Manager. Às vezes vira um ping-pong. Eu fico com pena, às vezes, os clientes, sabe? Que vai pra lá e vem pra cá. Fica. E às vezes o Case Manager... Porque eles têm um tempo tão curto, cada vez eles têm, às vezes, 2 appointments, 2 horários, reuniões, para ver qual que é a necessidade do cliente e o que ele tem que fazer. E às vezes não é o suficiente para realmente determinar o que o cliente precisava. Então, às vezes, mandam pra gente, né? Ok, aí o cliente vem cheio de esperanças. A gente olha, a gente pergunta, mas faz mais perguntas pra saber o que tá acontecendo. Aí você vê, o cliente tá querendo mudar de carreira. Não é bem pra cá que ele tinha que ter vindo, não né? é. Então acontece isso. Infelizmente, às vezes, esse tipo de coisa acontece, né? Mas manda pra lá de volta. A gente manda pro Case Manager, porque aí ele tem que indicar a pessoa pra fazer um Career Exploration. E que ajuda muito, sabe? Assim, abre outras portas pra pessoa que não tá sabendo pra onde ir. Engraçado, né? Que eu pessoalmente cheguei com essa conversa pra a minha Case Manager e ela não me mandou pra esse. Ah, não? Ela mandou pro tá outro vendo? pra fazer resumê. A minha era melhor que a sua. Tem essa também, né? Mas vendo esse Career Exploration de fora, deve ser exatamente o principal ponto para aquelas pessoas que vêm de outros países e que não têm a sua profissão aí no Canadá, por exemplo, né? Que aí vai ter que fazer um Career Exploration. Mas sabe uma coisa, Carol? Na minha classe, metade era imigrante, metade era canadense. Né? Esse tipo de curso de Career Exploration não é só para imigrante. O que acontece? Tem muita gente que perde o emprego aqui no Canadá, canadense que perde o emprego, e aí fica perdidaço, quer mudar de carreira, e eles vão para esses cursos. Era bem isso, era metade era canadense, metade era imigrante. Né? Você não precisa necessariamente ser imigrante para estar perdido também aqui. Né? Com certeza. Sim. Todo mundo tá perdido. Olha só. Não. Olha só. Não venham pra cá, tá todo mundo perdido. Tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Se você realmente tá pensando em mudar de carreira, esse é um ótimo programa. Mas se você realmente já sabe o que você vai fazer aqui, daí é uma coisa... entendeu? Por isso que o Case Manager precisa sentar e realmente ver o que aquele cliente precisa. Ao invés de estar mandando pra lá, pra cá. Se a pessoa chega, quero mudar, mas não sei o que, aí ele vai te mandar pra esse programa, né? Mas se a pessoa dizer, quero mudar, quero fazer tal coisa, se a pessoa já esse programa já não precisa. Não tem mais lógica, né? E a questão, às vezes, o próprio Case Manager, conversando um pouquinho mais, ele consegue te ajudar sem precisar mandar pro Career Exploration. Mas quando ele vê que a pessoa realmente tá assim, precisa de mais... Mas e agora fala um pouco sobre o seu programa, esse que você trabalha, o Skill Connect. Como é que funciona? Então, o Skills Connect é pra ajudar newcomers, novos imigrantes, que vêm não só como skilled worker, né? Mas basicamente imigrantes que trabalharam por um certo tempo numa determinada profissão e tem formação naquela profissão e quer fazer a mesma coisa aqui em BC, né? Certo. Não necessariamente precisa ser a mesma profissão, entendeu? Mesma área ali. Mesma área. Ou, por exemplo, a área de ensino aqui, já dá uma dica aqui, é um pouco
complicada, né? O governo tá cortando muitos fundos, né? Então, escolas foram fechadas aqui. Então, Isso é péssimo. É péssimo. Então, assim, high school teacher, né? Grade 1, 2, 3. Então, assim, povo que vem pra cá tentando ser professor é um pouco mais complicado, né? E tem um processo, né? Você tem que ser licenciado, tem que fazer as provas e tal. Então, é um processo longo. Então, muita gente que é professor acaba escolhendo uma outra profissão, mas que os skills, as habilidades e o work experience que eles já tiveram no passado possa ajudar na nova profissão que eles estão procurando. Então, às vezes, você vê muito professor indo pra área administrativa, entendeu? Porque eles ainda têm aquela habilidade de trabalhar com coisas de escritório, coisa desse tipo, entendeu? Enfim, mas o objetivo do nosso programa é ajudar esses imigrantes que querem trabalhar na mesma área. E aí vocês ajudam com a validação de credencial? Se precisar, né? Porque acontece o seguinte, muito imigrante chega aqui achando que precisa. Eu preciso validar meus diplomas, meus credenciais. E a gente fala, não, ok, vamos sentar, vamos ver tudo com calma. Você realmente precisa validar suas credenciais? Você tem uma profissão regulamentada aqui? Às vezes não precisa, entendeu? Geralmente é mais para profissões regulamentadas. Então, assim, muita gente gasta muito dinheiro validando diploma, esse tipo de coisa. E o empregador tá nem aí. Nunca me pediram diploma aqui. Não. Assim, tudo bem que pra minha área não é regulamentada, mas é melhor se informar sobre isso antes de começar a gastar com tradução e... E mesmo para engenheiro, tem pessoas aqui, engenheiros, que eles não querem passar pelo todo o processo de ser engenheiro aqui, que é um processo longo. Tem como, tem. E às vezes não muda muito. A única diferença é que eles não vão assinar o projeto final. E o salário é quase a mesma coisa. Então eles, pra que eu vou? Só para assinar o projeto final? Eles não estão... Na verdade é quase a mesma coisa, você não vai ser denominado lá engenheiro. Não, você só não vai assinar o projeto. E vai estar ganhando bem. Vai estar ganhando bem. Então depende muito do que... depende muito da sua realização profissional. Se você... não, eu preciso ser engenheiro porque eu preciso... Ok, então, né, esse vai ser o processo. Mas se você não se importar, mas tá trabalhando na mesma área, né? E o nosso programa, ele ajuda você a fazer resumê, né? O seu currículo, cover letter. E o programa também tem dinheiro, funds, né? Para ajudar a pagar matrícula para cursos, né? Olha, legal. Então, a gente tem até $2.100 e a gente paga 2/3 de part-time courses that you might need it. Quer dizer, vocês têm dinheiro para pagar um curso que a pessoa precisa, ela não vai precisar desembolsar tudo. É só 1/3. 1/3 só. Muito bom. Cursos, assim, part-times, né? Porque muita gente às vezes chega, eu quero fazer minha MBA. Eu olho assim pra ele. Foi mal. Não quero mais nada, né? Quero fazer meu mestrado. Bom, esse não é o programa. Quer umas uvinhas na boca também? Você não pergunta ele, não? Quer a tese pronta? Então, não, é só pra ajudar mesmo, porque a gente analisa onde é que tá os gaps, né? Assim, sua profissão, você quer ser um programmer, IT developer, né? Ver o que as empresas estão procurando, ver o que você tem já e o que não tem. E o que você não tem, cursos que você precise, aí a gente tenta... Isso é subsidiado também pela agência, quer dizer, por vocês que têm os fundos do governo. E quais seriam os pré-requisitos para participar do Skills Connect? Bom, você precisa ser Permanent Resident Canada. Então, você precisa ser imigrado no Canadá. Então, se você tá no seu work permit, coisa do tipo, não vai funcionar. Certo. Entendeu? E tem que ser até no máximo 5 anos, né? Então, se você tá aqui como PR, que a gente fala, né? Permanent Resident, por mais de 5 anos, você já não vai qualificar. E também, dentro desses 5 anos, se você se tornou cidadão canadense, aí você já não pode mais. Olha, também já perde. Olha, bom saber. Se você estiver no processo, eu tô me olhando no espelho. Tá? Né? Não, se você estiver no processo, that's okay. That's okay. É só depois que você foi pra cerimônia, quando você virou realmente canadense, aí você já não pode. Então são só esses os requisitos? Não, assim, tem a pessoa muito pode mais. estar empregada. A pessoa pode estar empregada. Pode estar empregada. A pessoa pode estar trabalhando 40 horas por semana, entendeu? Mas e ainda tá no Skills Connect. Só que é mais challenging, né? Porque a gente tem um ditado, né? Que procurar trabalho aqui no Canadá é um trabalho em si. É um trabalho em si, entendeu? It's already a job. Então se você já trabalha full time, assim... E você precisa se dedicar realmente para conseguir um trabalho aqui. Então, é challenge. Mas é possível. A gente já viu vários casos de sucesso. Vejo uma lâmpadazinha brilhando sobre a cabeça de Júlio. Não. Eu tô só aqui. Não, mas esses não são os únicos requisitos, né? Você não pode estar recebendo fundos do governo já. Então, por exemplo, se você está recebendo o INSS daqui, que é o EI, né? Employment aí você não se qualifica. Certo. Na verdade, assim, is either one, né? Se você tá recebendo dinheiro do governo, você não pode receber nosso. Entendi. É um de cada vez, basicamente. Não pode ser fominha, né? Nada mais justo, né?
Pela tua experiência, você sente que existe algum tipo de discriminação com os imigrantes na busca do emprego? Bom, eu acho que a gente sempre vai estar um pouquinho em desvantagem. Eu não quero olhar pro lado negativo, entendeu? Mas eles sempre vão dar preferência para quem fala o inglês como primeira língua, dependendo da profissão. Por exemplo, professores de inglês, entendeu? Tem muito professor de inglês aqui, mas ainda vem muitos imigrantes da Rússia, até brasileiros, que são professores de inglês lá e querem ser professores de inglês aqui. Ah, por favor também, né? Não tem como. Pô, até tem, eu acho. É difícil, né? Depende. Não é difícil, entendeu? Porque tem muitos professores de inglês aqui que são canadenses. Eu já vi que professores da Rússia serem contratados. E acho que é porque... Só. E assim, a minha chefe que contratou, na verdade, a minha ex-chefe. E ela falou que ela tinha 2 candidatos canadenses e a Rússia. Ela contratou a Rússia porque, bom, o inglês dela, obviamente, era muito bom. Mas a Uyghur, né? Aquela pessoa tava realmente, assim... Vontade, né? E é isso que faz a diferença aqui. Que a gente tá na desvantagem do inglês não ser a nossa primeira língua. Estamos. Porém, a gente tem um monte de vantagem em cima deles, a começar pela vontade de querer fazer melhor que eles, entendeu? Isso conta, né, gente? As pessoas percebem, né? Ah, com certeza. E então, assim, é muito fácil você chegar aqui e já vir com esse tipo de pensamento. Ah, não, mas eu não vou conseguir porque o meu inglês não é muito bom, tal. Eu já vi tanta gente que o inglês não era muito bom. Eu já vi olha, eu adoro falar desse... A gente chamava ele de Chicken Engineer, porque ele trabalha... ele era PhD num tópico muito específico na Mongólia, e o inglês dele não era muito bom, ele era professor, ele tava querendo achar um emprego aqui na área de pesquisa e assistente professor. Quando ela fala professor, é diferente do professor no Brasil, tá? Só pro ouvinte entender, o professor aqui é um professor de universidade, aquele cara super... É como ela falou, é o PhD, é o professor, é o cara poderoso. Que professa. Quando ele fala, ele não fala, ele professa. Tá. Não é isso? É, exatamente. Obrigado pela. Não, é porque o ouvinte pode dizer, é um professor. Um professor. Não é um professor. Não, é um professor universitário. Né? Professor. E o inglês dele não era muito bom, mas com 3 meses ele conseguiu um emprego, não aqui, ele conseguiu em Saskatchewan, que é outra província, né? E exatamente na mesma área que ele fazia na Mongólia. E eu fiquei surpresa, assim, porque o inglês dele realmente não era bom, e pra área acadêmica, você precisa ter inglês melhor, porque né? Você precisa escrever e falar. E falar, lógico. Só que ele tinha, no lado positivo dele, ele era engraçado demais, sabe? E ele, nos workshops, assim, de resumê com o pessoal, ele fazia a galera rir, entendeu? Se destacava mesmo com o inglês não sendo muito bom. E ele tinha uma atitude muito positiva, que é o que conta. Isso para professor é importantíssimo, você fazer a turma se interessar, rir, provavelmente né? era uma pessoa muito carismática. Exatamente. Então você vê, você não precisa ter inglês fluente para ser carismático, para as pessoas gostarem de você, entendeu? E eu gosto de repetir essa história para quem tá meio desmotivado, porque você falar, não, meu inglês não é muito bom, não sei como... Não, isso não é desculpa. Não é desculpa, né? Não é. Eu acho que não rola esse preconceito, até com o inglês, eles tentam se esforçar para entender, né? Aqui em Vancouver é muito mais aberto. A gente tem essa vantagem de ser uma cidade muito diversificada, então, assim, os empregadores estão acostumadíssimos, entendeu? Aqui o negócio é tão, assim, a diversidade de culturas é tão grande que, assim, o seu sotaque é só mais um sotaque, né? Do inglês. Não você não vai ser, nossa... Se você falar direitinho, né, as palavras certas, você vai falar com sotaque, mas é só mais um sotaque, assim. Tem um sotaque indiano, tem um sotaque francês, tem um sotaque russo. Japonês, chinês, coreano. Todos os sotaques em inglês desses países, né? O seu vai ser só mais um, entendeu? Uma vez eu fui num job fair. Job fair, na verdade, é a feira do trabalho, que eu nunca vi no Brasil, que eu fiquei surpresa quando eu vi. Não tem mesmo. Eu fui pra esse job fair na UBC e tinha empresas, assim, do Canadá inteiro, e tinha essa empresa de minério de Saskatchewan. E aí eu tava conversando com o RH, gerente de RH, e falando, a gente tem profissionais altamente qualificados, job ready, se você tiver alguma abertura de trabalho, assim, manda os job leads pra gente, e a gente tenta fazer, né, o match pra eles. E eu senti que ela ficou um pouco assim, porque eu falei que era newcomers, né? Aí eu peguei, que a gente tem um curso que a gente oferece chamado Soft Skills, né? Justamente para ajudar o imigrante a conseguir esses soft skills e para quando eles conseguirem o trabalho, segurar o trabalho, né? E aí eu comentei de soft skills que a gente oferecia esse curso para eles, então quando eles conseguiam emprego era muito mais fácil para eles se adaptar à cultura canadense. Aí ela já ficou, é verdade. Eu achei até engraçado ela ter falado isso, assim, por ser uma gerente de RH. Não, porque às vezes a gente já contratou tanta gente de fora e assim, na área de minério eles precisam
aqui no Canadá, segurança é o primeiro, entendeu? É a primeira coisa. E tem muita gente que vem de país salta... Você tem que vestir a roupa que ele determina, né? Capacete. A bota que ele determina. Isso. E ele falou que eles contrataram muita gente. Que nada, não precisa disso. Entrava dentro da mina sem capacete. Ela disse que descabelava, né? Como assim? Não, porque se o governo pegar, quem se ferra não é o empregado, é o empregador. Sim, é uma multa gigantesca. Então, e esse tipo de coisa eu achei interessante, porque eu acho que lá eles não têm tanta imigrante quanto tem aqui, entendeu? Então eles não estão acostumados com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, a gente tem muita vantagem de estar numa grande metrópole, porque... que nem Toronto também, Montreal, que são cidades assim... mais acostumadas com a diversidade. Né? Bom, já que a gente está falando dessas diferenças de culturas, né? Vamos chamar a nossa sessão que foge do óbvio? Fugindo do óbvio. Bom, essa sessão a gente sempre fala alguma coisa que é diferente, ou dá alguma dica diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Se é ligado a turismo, é um lugar que as pessoas não vão sempre. Como a gente está falando de busca de emprego, eu queria saber alguma dica sua para procurar emprego, que as pessoas geralmente não fazem. Uma coisa que é diferente, né? Que você pode usar também, que nem todo mundo pensa nisso. Na verdade, não é diferente. Só que as pessoas têm certa dificuldade. A gente ensina nesses programas, a gente ensina, mas quando não é da pessoa é mais complicado. Na verdade, pegar a tua pastinha. Esquece de internet, esquece tudo isso. É pegar a tua pastinha, colocar teus currículos lá e bater na porta. E olha... Você pode receber vários não. Eu, como cliente, eu vou dar o meu exemplo, porque eu estive com o Skills Connect, meu conselheiro, ele falou, olha, você pode aplicar online, tal, mas por que você não distribui seu currículo em downtown? Porque eu tava querendo focar em escolas, né, de inglês. Tenta, por que não? Vai lá pessoalmente, tal, tenta conversar com o gerente, tal. Ai, meu Deus do céu, né? Porque você tem que ser um pouquinho cara de pau, entendeu? Exato. E às vezes não é da pessoa, né? Porque é meio, você é um vendedor mesmo, entendeu? Você tá lá vendendo seu... Se vendendo. Tá certo. No bom sentido, hein? Por favor, ouvintes. Os garotos de programa. E eu ainda tinha na minha cabeça, lá em São Paulo isso a gente não faz mais, é tudo online, a gente manda online, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou tentar, só pra mostrar pro meu conselheiro que eu fiz, né? Vou provar pra ele que não deu certo. Aí coloquei, fui bonito, né? Mais ou menos social, tal, né? Fiz um plano das escolas que eu ia visitar, tal, então já fui meio esquematizada nesse sentido. Aí eu tentava não só deixar na recepção, porque assim, muitas vezes quando você deixa seu currículo na recepção, você corre o risco da currículo pro lixo. 2 segundos depois. Da grande maioria isso acontece, né? E aí eu tentava, posso falar com um gerente de RH? E assim, na maioria dos casos foi não, mas isso foi só um dia, entendeu? E foi o quê? Foram 7 escolas que eu fui. Aí teve uma escola que eu fui, eu falei, olha, eu queria deixar meu currículo aqui e tal. Aí a pessoa, nossa, você tá procurando na área administrativa? Peraí, o meu diretor tá aqui, eu acho que ele tá procurando alguém. Meu Deus do céu, não olha pro diretor. Eu já comecei a passar mal, né? Eu falei, eu não quero falar com o diretor. Não, e ele veio, você tá procurando. Ok, interessante, ser brasileira, falar português. A gente realmente tá precisando de alguém aqui na área. Gente, que sorte. E aí ele já me deu o cartão dele. É assim, eu já falei com o cara, entendeu? E eu fiquei assim, não acredito que eu consegui, entendeu? E foi só uma tentativa. Mas veja bem, não foi sorte, hein? Não foi sorte, foi um esforço. Foi chegar no lugar certo, na hora certa, falar com a pessoa certa. Você chegou lá, falou com ele, mas aí depois marcou a entrevista, né? Ou não, então. Não é uma coisa assim, porque também tem uma coisa meio... Eles não saem muito da regra, né? Quer dizer, não. Você chega lá, fala com ele, beleza. Mas aí aquele momento foi mais um momento de entregar o currículo. Depois ele vem, liga e marca uma entrevista ou não, todo o ritual, né? Isso. Não tem isso? Tem, mas na verdade, você vai ouvir muito, você precisa aplicar online. Você vai ouvir muito isso. Só que o lance disso não é, na verdade, conseguir o trabalho. É você conseguir seu networking. Quando eu peguei o cartão de visita dele, eu falei, yes, tá ligado? Já mais um no meu networking. Isso foi a vitória. E funciona, exatamente. Eles sempre falam, pega o business card e mantém um certo contato, né? Ou depois de 3 meses, hi, how are you? Entendeu? Como é que estão as coisas? Como é que estão os business? E just wondering, né? Só que eu gostaria de saber se tem alguma abertura de emprego e tal. Nada demais. Eles respondem. Eles são, eles estão super felizes de responder, entendeu? Gente, assim, não importa. Tem internet, tem tudo, mas as pessoas continuam as mesmas. Continuam. Entendeu? A gente gosta do contato, de olhar no olho da pessoa. Você quer trabalhar para uma pessoa? Lógico, você quer que ela seja competente, mas é só no olho ali que você vai saber.
Sim, né? até porque não é o e-mail, não é o resumê que vai trabalhar, né? Então, pois vai trabalhar é a pessoa, né? Então, nenhum resumê vale mais do que um contato olho no olho. E hoje em dia, porque todo mundo trabalha com internet, manda resumê online, então assim, você é só mais um, entendeu? Então, só algumas letras ali. Né? Então quando você faz aquele contato pessoal, aquilo ali registra, entendeu? Sim, a pessoa vai lembrar do seu rosto. E tem estatísticas no SS, a gente tem estatística de que a maioria dos trabalhos que os clientes conseguiram, 2% foi de mandar online. 2%? 2%? Olha. A maioria é networking, né? Olha só. No meu caso, os empregos que eu consegui aqui foram networking. O meu foi SS. Ah, é? Olha só. Foi. É importante lembrar também que esse contato pessoal já é uma prévia daqueles soft skills, né? Sim, você já vai treinando, né? Exatamente. Ou seja, o fugindo do óbvio, nesse caso, é voltar às origens, né? Voltar às origens. Era o que se fazia antigamente, era isso, que né? era óbvio antes, que deixou de ser, Isso. né? Por causa da internet e e-mail, e na verdade é uma coisa que ainda deve ser feita, principalmente aqui. Muito bom. Carolina, a gente tem uma sessão aqui que se chama Costumes Diferentes, né? Então vamos chamar... Costumes Diferentes. Na Costumes Diferentes a gente fala sobre alguma coisa esquisita, né? Ou diferente do que a gente tá acostumada no Brasil, né? Teve algum caso, assim, de empregador daqui que achou diferente alguma coisa que brasileiro fazia? Você lembra de algum caso, assim? Outro dia, um conselheiro, a gente chama counselor, né? Employment counselor, traduziria para conselheiro em português. Ele perguntou pra mim se brasileiro tinha mania de piscar, assim, sabe? Dá aquele tudo certo, né? Tipo... Vocês não estão vendo, mas o Júlio tá imitando o Didi Mocó. A piscadela, assim, do olhinho. Como já dizia Sócrates, inclusive, quanto mais eu sei que menos sei. E o Zico, o que é que respondeu? Sério? Eu perguntei o contexto, né? Aí foi mais ou menos isso, tipo... dá um ok, tá tudo certo. E a gente faz, né? Sem saber. Ele achou super estranho. Eu falei, acho que talvez seja pra eles. É algo que eles não estão acostumados, entendeu? Então eu achei interessante. E também tapinha no joelho, assim. Outro dia estavam comentando que... não sei se era brasileiro de novo. Enfim, aí... Tapinha no joelho. Então, alguma coisa assim. Quando tá falando. Porque aqui você não pode tocar na pessoa. É verdade. Ouvinte, aqui você não pode tocar na pessoa, no seu colega de trabalho. Não pode tocar na pessoa. Tem uma bolha, as pessoas têm uma bolha de proteção. Exato, e brasileiro é muito efusivo, né? Então, a pessoa quer abraçar, quer beijar, quer cutucar, que é uma loucura. Sinestésico. Bonito. Porque a gente acha que, porque faz no Brasil... todo mundo faz, o mundo inteiro faz. E tem coisas que não se faz. Aquela coisa de você tá sentado junto e dar aquela batidinha no joelho de leve, assim. A gente já interpreta isso como outra coisa, inclusive. Mas você bate no joelho quando você vai, tipo, continuar alguma conversa. Ou falar, lembra de não sei o quê? Você vai lá e bate na... Mas, gente, você não vai fazer isso com o seu chefe, né? Eu nunca fiz isso, nem no Brasil, nem ia dar batida. Nem com o chefe, nem com um colega nenhum de trabalho, né? Então, né? Não sei. Eu não sei, entre dois homens, né? Tá. Vocês estão interpretando isso de outra forma. Ou dá aquela batidinha nas costas, no ombro, né? Nossa, gente, agora eu vou ficar me policiando pra ver se eu não pisco no trabalho, né? Talvez eu vai pisque. com óculos escuros. Não, é verdade, gente, porque é uma coisa que você faz sem pensar, né? Você vai, tipo, quando você tá concordando, tá... Eu tô pensando assim, né? Às vezes eles me encaram com uma cara meio, tipo... Isso não é por isso, né? Será que alguma vez deu uma piscadela pro chefe? Então, vai saber, né? O chefe pensando que você era... Com segundas intenções. Né? Ai, que vergonha agora. Ai, gente. Ai, boa. Inglês escondido. Aí, quem tá chegando aí, moçada? Quem é? Olha que simpatia. É ele. É aquele que ainda não tem nome. Coitado. Sem nome, no name. Hi guys, how are you? Eu tô bem. E você, Robô? I'm good. Did you miss me? Por quê? Você tá aqui em todo o programa? Por quê? Não muito, mas tudo bem. Well, I missed you guys. I really did. Oh. Olha, robozinho emo. Que bonitinho. I have a nice expression for you today. I bet you don't know what it means. Vamos lá, manda aí. Será que é relacionado ao tema? Será? Vamos ver. Fala aí. Vamos ver qual que é. Hover over someone. Hovercraft.
Hovercraft. Pode ser. Que é isso? Não é aqueles barquinhos de corrida, né? Não é overcraft? Barquinho de corrida. Aquele é overcraft. É overcraft. Hovercraft, tá certo. É hover, né? hover. Olha aí, ó. Quem me trollar... Sei lá. Hover. Não sei. Tô por fora. Carol? Eu não arrisco nenhum palpite. This is very common at the workplace. Robozinho anda trabalhando agora, Robozinho? Robozinho trabalhador. Então tem a ver com o tema. A gente tá falando de ambiente de trabalho. Hover over someone is when you stand over someone's shoulder and watch everything they're doing. This is an example of hovering. Peraí. Não entendi, Robozinho. Como assim? Quando você fica atrás da pessoa, é isso? Fica atrás da pessoa? Fica bisbilhotando o que ela tá fazendo. Bisbilhotando, boa, Carol. Você fica vendo se a pessoa tá jogando paciência ou trabalhando, né? Ou tá no Facebook. Entendi. Quando você tá atrás da pessoa, vendo o que ela tá fazendo no computador, por exemplo, fica parado. Assim. Zoião, né? Zoião, assistindo a pessoa. Quando eu era adolescente, eu trabalhava lá numa empresa, ficava o dia inteiro fazendo minhas coisas, né? Em vez de fazer a coisa do trabalho mesmo específica. E aí, uma vez eu tava lá, não sei o que, eu tava fazendo um design pra alguma coisa minha, né? Tinha nada a ver com o trabalho. E ela tava compenetrado, né? De repente eu vi, o que você tá fazendo? Eu dei um pulo assim, né? Foi uma coisa... Era a véia lá, a chefa, que ficou assistindo, sei lá, por uns 10 minutos que eu tava fazendo atrás de mim. Você nem percebeu. Nem percebi. Olha só. Pego no flagra. Over. To hover means pair, levitar. Ó o sotaque do robozinho, hein? Pairar e levitar. Vocês viram o sotaque do rapaz. Sotaque bonito, hein? Bonito. Yeah, like a helicopter. That's why you can also say helicopter boss. Olha só. Chefe helicóptero. Boa, gostei. Chefe helicóptero. Me faz lembrar daquele velho ditado do disco voador, né? Já chegou o disco voador. Quase a mesma coisa aí. Bem lembrado, Chaves. Boa referência. Gente, boiei agora. Ih, você não assistia Chaves? Não, assisti, mas eu não lembro desse Como episódio. assim? Isso aí é clássico, Decepção. Clássico. Até o robozinho conhece Chaves. Você assistia Chaves, robozinho? Fala aí. El Chavo del Ocho. O robozinho está poliglota, tá hein? Com sotaque, mas poliglota. Bom, mas tá... Legal, robozinho. Boa, essa daí eu não sabia. Obrigada pela dica, viu? Valeu, robozinho. Até a próxima, hein? You're welcome. Um beijo, robozinho. O bate-papo com a Carolina foi tão bom que a gente vai repetir a dose, né? Esse programa a gente falou mais genericamente sobre busca de emprego e a Carolina vai voltar para contar pra gente dicas mais específicas sobre como mesmo preparar um resumê, que é um currículo, como se portar durante uma entrevista e vai falar também sobre as cold calls, né? Que são as ligações frias, é isso? Cold call, quando você liga para uma empresa só para sondar, né? Carol, muito obrigada, foi ótimo mesmo. Obrigada. Obrigada, Carol. Foi sensacional. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar também. Ai, tomara, né? E a gente se vê logo, então. E ouvintes, atenção, não será o próximo programa, tá? Isso será um programa futuro. Aguardem, diria Silvio Santos. Meu Deus. Então tá, né? Tá bom, então.